Podcast Rural. A prosa hoje aqui é técnica. A gente vai falar sobre sistema de automação. E aí, inclusive, o rapaz vai explicar o que significa essa palavra. A prosa é com Rafael Machado, meu amigo. Bom dia, você tá bom? Bom dia, Franz. Bom dia, ouvintes aí. Seja quais os meios de comunicação estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui, voltar a esse estúdio aqui da rádio, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Lá da época de artista, né? Lá atrás, na infância, a gente vinha aqui quando estavam as modas aqui, né? É bacana. Hoje a gente já mudou de profissão, mas é bom voltar. Que legal. Hoje você está trabalhando, então, com sistema de automação. Vamos fazer primeiro aqui, a primeira parte dessa prosa. O que é automação, Rafael? A palavra é uma palavra que às vezes a gente pensa que sabe o que significa, mas nem sempre é o que a gente pensa. Vai lá. Automação, quando a gente traz o conceito de automação, ele é muito robusto, né? Mas a automação ela vem para diminuir o serviço que é monótono. Então, aquilo que você faz continuamente, a automação vem para automatizar aquele processo, para que ele fique menos desgastante para o ser humano. A pessoa acha assim, tá vindo automação aí, vai tirar o emprego do ser humano. Não, a automação ela vem só naqueles pontos que que prejudica a pessoa. Então, por exemplo, uma serra elétrica, então você pode automatizar ela de forma que o ser humano não se machuque. Então, a automação, no modo geral, são recursos tecnológicos utilizados para diminuir a força bruta do homem. O homem trabalhar mais tranquilo, ter mais qualidade de vida. Então, a automatização, no geral, são máquinas que vêm para substituir aquela parte de mão de obra que é pesada. Entendi. Pesada ou perigosa, ou perigosa para o ser humano. Estou entendendo. Bacana. E essa automação, necessariamente, ela precisa de altas tecnologias, precisa de internet, de inteligência artificial? A gente está caminhando para a inteligência artificial, mas não é necessário ter. A gente pode trabalhar uma automação, por exemplo, aí você tem um time que vai ligar a lâmpada da sua casa ou vai desligar a lâmpada todo dia às 6 horas e vai ligar às 6 da tarde, desligar às 6 da manhã. Isso já é uma automação. Então você já não tem mais o ato de ir no interruptor, desligar e ligar. Pega as fachadas de loja, tem a hora de ligar a luz da fachada e a hora de desligar. Isso já é uma automação. Mas você não usa inteligência artificial, não usa nada. Você usa um recurso tecnológico, um aparelhozinho que vai ligar e desligar a lâmpada para você. Isso já é automação. Entendi, bacana. Bom, vamos dar agora uma pausa na parte técnica e aí eu preciso contar uma história, preciso que você conte uma história de como que surgiu essa ideia na sua cabeça. Você que acabou de falar aqui, artista, né? Começou aí na música. Como é que veio essa ideia na sua cabeça? Eu lembro, eu te conheci na época que você trabalhava numa empresa de internet. Justo. Não é? E aí a gente começou ali uma amizade muito bacana que tá aí até hoje. Conta como é que começou então a história, esse processo todo de criar e o porquê. A gente começou lá atrás, eu era professor da faculdade Finon também na época, trabalhava com provedor de internet e eu precisava levar a internet para a zona rural. Não tinha internet na zona rural naquela época lá atrás. Então eu precisava levar a internet. Quando eu comecei a levar a internet, eu comecei a ver outras dores do produtor. Eu tinha um produtor que, para ele abrir o portão dele, ele tinha que sair de moto 1 quilômetro lá na frente, abrir o portão, depois voltava, fechava, esse deslocamento era cruel para eles. Então, como já tinha internet, eu pensei, vamos automatizar esse processo para ele. Então, eu pensei, vamos botar um comando, um rádio, que ele vai conseguir dar sede e abrir o portão eletrônico dele, em vez de ter que ir lá. Então, nessa época começou a surgir, eu vi que tinha a possibilidade de botar câmera. Então, o cara, em vez dele ir lá ver quem era, já olha pela câmera. Então, eu já falo pro cara já se vai abrir ou não o portão. Então, nós começamos meio que voltado para domótica. Então não era ainda a parte agrícola, era domótica. Vamos automatizar um portão, vamos botar uma câmera ali, vamos levar a internet. Só que no decorrer da conversa com o produtor, que aí a característica que nós temos hoje na Riga Prime é de ouvir o produtor. Sim. Aí nós começamos a criar, aí eu comecei a ver necessidades. Como eu trabalhava na Finom, dava aula na faculdade, então eu comecei a trazer essas dores para os meus alunos. Para eles começarem a criar tecnologias, como eu dava aula para engenharia elétrica, mecatrônica, telecomunicação. Então, comecei a trazer essas dores para os alunos para a gente ver o que a gente conseguiria montar para eles. Tanto é que a Riga Prime hoje, a empresa no qual a gente tem 7 anos no mercado, são de alunos, ex-alunos meus que viraram sócios, viraram pessoas que trabalham no corpo. Então a gente trouxe essa pegada. Então há 7 anos atrás, 2016, que a gente começou a coletar essas informações e estamos até hoje trazendo tecnologia
nesse segmento para o produtor. Entendi. Bom, por exemplo, a fazenda do seu pai foi uma fazenda para testar quase muita coisa, né? Sim. Lá a gente começou câmera, foi a primeira coisa que eu botei lá, internet, câmera. Hoje pai mais mãe não consegue ficar sem. Então caiu um raio nessa última chuva que deu lá, que queimou os trem deles tudo. Então uma semana a gente teve que ir lá já trocar tudo para eles lá. Então tinha a situação da bomba, a cisterna secou e teve que puxar uma água mais distante. Aí a gente já começou, pai, você todo dia, manhã cedo, 5 horas, antes de tirar leite, tinha que ir lá embaixo, tava aqui uns 600 metros. Num frio, ligar a bomba, aí voltava, a hora que a caixa começava a derramar, e tinha que ir lá e desligar de novo. Então a gente começou, opa, tem jeito de melhorar isso aí, né? Vamos automatizar isso aí. Aí hoje não, hoje lá de casa mesmo, aperta um botãozinho, a bomba lá, 600 metros já liga, a caixa derramou e já desliga. E eu já falei com ele, pai, o próximo passo agora é boia nas caixas, porque a caixa já diminuiu o nível da água, já liga sozinho. A caixa começou a derramar, já desliga sozinho. Então por isso que a automação é essa, eu vou substituindo aquele serviço que é monótono, ou aquele serviço que é desgastante. Entendi. Para quem não sabe quem é o pai do Rafael, é o seu Samuel, que a gente já conversou com ele aqui, ele já contou história, já falou do cultivo de maracujá, é aquele que contou pra gente uns anos atrás aí, que usa a urina de vaca para poder aplicar nas plantas para poder ajudar na fertilidade. Substituir a ureia. Né? Substituir a ureia. E também ele falou muito aí que o maracujá na época estava dando mais lucro do que o leite. Mais lucro que o leite. Então já chegou a pegar maracujá de 900 gramas. Eita. Então, ou seja, é um maracujá robusto, né? Bacana. E a questão da urina voltando lá, tira um pouco da acidez também do maracujá, então fica um suco gostoso. O negócio é bacana. Se você quiser, a gente depois pode até reprisar esse conteúdo aqui, tá? Só você mandar mensagem. França, eu não vi essa história não, manda aqui a mensagem pra gente, tá bom? Rafael, então a Irriga Prime surgiu por volta de 7 anos atrás e de lá pra cá você vem trabalhando com as dores do produtor rural, ouvindo e trabalhando isso tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai começar a imaginar como que é o caminho das águas, né? Desde onde a água fica armazenada até a hora que ela chega na planta, que aí você vai me contar como é que acontece o processo e o que existe de tecnologia para fazer então o acompanhamento do caminho dessa água. Gente, é rapidinho que a gente vai para o intervalo, volto já, não sai daí não. O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade.
Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo à luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.